Como administrar a trembolona sem ela causar falta de libido? Porque ela trouxe o melhor shape da minha vida. Bom, Preciso tentar administrar isso sem me ferrar. então vamos lá. Primeiro ponto. Renato, enquanto você fala, posso ir no banheiro? Vai lá. Porque eu tô muito apertado. Vai. Eu vi que você não tá nem tomando água. É isso. O cara que toma água sabe do outro, Sabe, né? Olha e sabe. fala, desgraçado tá tomando água que tá indo no banheiro. Eu vou rápido de volta. Vai lá. Bom, primeiro ponto que é muito importante você entender. Cara, trembolona é droga de atleta, cara. Trembolona é droga de atleta. Você pega um atleta bom, ele usa a trembolona em fase de preparação e por um curto período de tempo. O que é a trembolona? A trembolona é um hormônio da cadeia 19-nor que tem muita potência. Talvez seja um dos esteroides ou o esteroide mais poderoso da densidade, da força e faz com que você ganhe massa muscular. Quais são os efeitos colaterais da trembolona? Ela é o hormônio esteroide que mais atua no sistema nervoso central. Existem vários casos de depressão e até de tentativa de suicídio e suicídio entre atletas pelo uso de trembolona. Outro efeito colateral da trembolona. A trembolona, em algumas pessoas, forma aquela tosse da trembo. Quando a pessoa ela tem uma leve partícula da trembolona na agulha proveniente da sucção do ativo e essa agulha percorre o tecido numa injeção intramuscular, rompendo um vaso, pegando esse vaso, a pessoa pode ter uma crise de tosse. E essa crise de tosse gera uma certa falta de ar e uma situação de desespero na pessoa. É provisório, é rápido, passa em alguns minutos, mas é uma coisa agonizante quando acontece. A trembolona, ela vai mexer na sua libido, respondendo a sua pergunta, se você não tiver uma base de texto junta ou se você não estiver se protegendo. Por que a trembolona pode mexer na sua libido? Por ela ser um hormônio da cadeia 19-nor, ela aumenta uma substância, um hormônio no seu corpo chamado prolactina. E a prolactina alta faz com que a sua libido baixe. Não é comum entre os homens ter prolactina alta. Prolactina é um hormônio comum entre mulheres grávidas, porque é o hormônio que aumenta a produção de leite. Como se reduz a prolactina? Primeiro, você tem que ir realizando exames a cada mês para verificar o nível de sensibilidade que você tem. E existem medicamentos como a cabergolina, por exemplo, que reduz a prolactina quando você está usando hormônios da cadeia 19-nor, como a nandrolona e a trembolona. Mas eu vou te dar uma dica. Se você não é atleta, você não precisa da trembolona. Você teve o melhor shape da sua vida com a trembolona porque deve ter sido o período que você estava mais focado. Você fez a melhor dieta, você fez os melhores treinos e você teve o melhor resultado. Leandro, existe muito efeito placebo do esteroide, né? O cara chega e fala assim, cara, esteroide é vida, meu corpo mudou. Realmente o esteroide aumenta a massa muscular. Mas quando o cara vai começar um ciclo, ele para com a balada, ele corta o álcool, ele começa a fazer dieta, ele faz cardio, ele treina direito, ele não falta no treino. Por quê? Porque ele tá tomando veneno. Eu estou tomando veneno, eu tenho que fazer esse veneno acontecer. Aí o conjunto da obra traz o resultado. Verdade. Aí quando ele tira o esteroide, mesmo realizando uma TPC, ele vai ter a perda de um corpo que foi emprestado para ele, porque foi um corpo à base de esteroide. Aí, mais do que nunca, ele tinha que fazer acontecer. Era nesse momento que Ali que ele tinha que ter o foco, sim, pra cara. segurar. Pra ver o que sobra. Exatamente. Porque eu costumo dizer o seguinte, quando você tá no esteroide, é como se você estivesse brincando de encher bexiga. Você vai enchendo o balão. Quando você tira o esteroide, ele vai murchar. Dependendo do que você fizer,
algo vai sobrar. Então, vou continuar treinando forte. Fiz uma boa TPC para não permitir que o meu corpo se encarregue de retornar, porque aí você entra na região do vale, é muito difícil. O vale é... Então, faço uma TPC, me cuido, tento retornar ao máximo os níveis normais, usando Choriomon para aumentar o FSH, usando Clomid para aumentar o LH. Vou trabalhando tudo isso e eu preciso o quê? Tá muito bem no treino, na dieta. Só que como o cara perde a força e perde o efeito placebo, a motivação do ergogênico, o que ele faz? Ele começa a faltar no treino, começa a beber, começa a faltar na dieta. Ou seja, todos os estímulos remando a favor, depois todos remando contra e o cara acha que vai manter alguma coisa. E aí ele vai para os seus 85 quilos, de 78 para 85, sai do 85, volta para 78 em 3 meses. E aí você vê claramente... realmente assim, pessoas tomando doses baixas de manutenção, sabe? Tipo, o cara toma um deposterol, um deposteronzinho na semana e manter um shape, logicamente não é 150 quilos, não é óbvio, né? Mas ele mantém um shape assim que a galera olha e fala, mentiroso, sem vergonha. Toma bola pra caramba. E não é. É porque o cara construir... Primeiro que assim, a gente tem que lembrar, para você construir tecido é muito mais esforço do que para você manter o tecido. Então, às vezes, você não chega naquele shape tomando uma Deposteron por semana. Mas se você tomar 3 e ultrapassar aquele limite, depois você toma uma, você mantém de boa. Então, tem muitos fatores envolvidos. E, normalmente, é isso que você falou. O cara que mantém um shape muito bom, ele toma... Pô, eu não vou falar o nome aqui, mas é amigo nosso. Ele toma essas doses aqui. Você olha pro físico do cara, todo mundo aqui conhece ele, né? É que é chato falar, né? Porque e também escutou de um, escutou de outro, né? Entendi. Mas o cara tem um puta de um físico e tomando uma quantidade muito pequena. Mas por quê? Porque é extremamente disciplinado. O Júlio, nesse ano aqui, ele começou agora a preparação dele. Tem 2 meses, mais ou menos. Mas antes de 2 meses, ele ficou o ano inteiro tomando uma dura por semana. Olha o tamanho do homem. Exatamente. Mas por quê? Vai lá treinar com ele lá. Vai lá comer com ele lá. Consistência. Exatamente. Eu mesmo, hoje eu tô com implante. Então, como eu disse, minha testo está por volta de 800 a 1.000. É um valor realmente acima, né? Mas, mesmo assim, o meu físico tá melhor do que quando eu fiz um ciclo mais pesado. Por quê? Porque hoje eu tenho mais maturidade muscular, eu já construí muita coisa. Tem mais tempo para treinar às vezes. Exato. Então, não adianta fazer essa associação só com hormônio. Eu acho que a gente vê 2 extremos, né? O cara que é iludido, né? Que esse aí tá perdido. Fala, não precisa de esteroide para ser fisiculturista. Os caras treinam de verdade, isso aí não existe. Esse aí nem sabe o que tá falando. Começou agora. Só que temos o outro perdido também, que é o cara que acha que o atleta é feito em quantidade, em miligrama de esteroide. E alta. Quanto mais miligrama, maior ele é. O Jay Cutler é desse tamanho porque ele toma isso. Porque se ele tomar metade disso, ele é metade... Não, senão era fácil. Isso. Quantas pessoas você conhece? Quem ganhava eram os corajosos. Quem é mais corajoso leva. Exatamente. Mas eu te pergunto, você olha lá o pessoal gigante tomando um monte de esteroide. Quantos desses ficam assim a vida inteira, Renato? Não, cara. O cara tem uma hora que dá merda. Não, e o atleta profissional, ele vira profissional ele vira um atleta vencedor profissional depois de seus 35 anos de idade. Só que ele começou com 15, 16. E ele precisa continuar performando. Ele não vai conseguir performar se for isso. E físico bom, se tiver associação com esteroide, cara, quantas pessoas que tomam esteroide já tomou na sua vida? Nossa. Quantas tem físico bom? Eu já perdi o conto das pessoas que perderam o shape. Sim. Então, assim, se o físico bom fosse dependente de tomar esteroide, 70% da academia era shapeado. 70%. Era só comprar. Porque 70% já toma. Já toma. Não precisa comprar, eles já compraram. Já compraram e não tem shape. Exatamente. Então você vê que não é o esteroide. Não vamos ser hipócritas de falar que não faz diferença. Faz toda a diferença. Mas dentro de um contexto. Dentro de um contexto. O Juni